Oi, hoje eu vou falar sobre os livros que eu li no mês de junho. Esse mês eu li 6 livros e foram leituras planejadas. Geralmente eu não faço uma TBR, porque eu gosto de ler com a vibe, mas eu tô tentando ser mais específica com as minhas leituras para ler logo todos os livros da minha estante. O primeiro livro que eu li no mês de junho foi O Estrangeiro, do Albert Camus. Se você não conhece o livro, é um clássico da Argélia e a gente segue nosso protagonista no dia que a mãe dele morreu. E ele vai seguir na vida dele, tentando fazer sentido do mundo, e a gente segue pela perspectiva dele enquanto as coisas vão acontecendo. Esse livro é separado em 3 atos, e a cada ato acontece algo novo. Eu já sabia qual era a reviravolta, porque é um clássico, é um livro antigo, então eu acabei descobrindo, mas se você não sabe, eu recomendo você ler sem saber, porque mesmo eu sabendo, eu fui pega de surpresa. Então, eu diria que se você não souber, vai ser melhor ainda. Eu gostei muito desse livro, eu achei que foi muito bem escrito. Eu consegui entender o personagem principal, até quando ele fazia coisas que eu pessoalmente, não entendia, eu ainda assim conseguia simpatizar com ele. O meu maior problema com esse livro é a questão que foi escrito há muito tempo atrás e foi escrito por um homem. Então, a gente já sabe como é que homens escrevem mulheres, ainda mais vários anos atrás. Eu acho que é um bom clássico, eu tô tentando ler mais clássicos e esse foi uma boa escolha pra ler. Foi bem curtinho, eu li em 2 dias, eu dei 3 estrelas e é isso. O segundo livro que eu li foi Pessoas Normais, da Sally Rooney. É sobre o Connell e a Marianne, eles se conhecem na escola e começam um relacionamento e a gente segue eles por alguns anos e vai conhecendo eles como pessoas individuais e como eles funcionam como um casal. Eu gostei muito desse livro, eu achei que foi bom, achei que foi bem escrito. Eu evitei ler esse livro por muito tempo porque eu achei que eu não ia gostar da história. Eu gostei da história, mas eu tive alguns problemas. O primeiro dos problemas é que a cada capítulo pula um pouco de tempo entre cada interação dos personagens. E os capítulos são muito curtos. Então a gente consegue ver cada personagem por um dia e depois pula 6 meses. E a gente fica sem entender o que aconteceu naquele tempo. E eu queria que a gente tivesse passado mais tempo com os personagens. O meu segundo problema foi que, com todos os personagens da Sally Rooney, eles são personagens brancos de classe média alta. Então é meio difícil se relacionar com os problemas deles, porque eles não têm muitos problemas. Mas eles são personagens falhos, são pessoas que cometem erros, são pessoas normais. Então foi interessante ler esse livro e eu gostei. Eu acabei dando 4 estrelas. O terceiro livro que eu li esse mês foi Rádio Silêncio, da Alice Oseman. Esse livro é sobre a Frances, que é uma menina muito estudiosa, trabalhadora, e ela não tem tempo para diversão, até que ela conhece o Alex, que é o criador do podcast preferido dela. Eles viram amigos e eles começam a viver várias coisas juntos. Eu gosto muito como a Alice escreve amizades. Eu me importo muito com o relacionamento que os personagens criam entre si, mesmo se eu não acabar me importando com eles. Foi interessante ver mais da história do Aled. Se você não sabe, ele originou nos quadrinhos de Heartstopper como personagem secundário, e foi bom saber um pouco mais sobre ele, apesar de eu não ter me apegado muito a ele. De todos os livros que eu li da Alice, esse foi o que eu achei mais difícil me apegar aos personagens. Eu ainda me importei com eles e eu queria que coisas boas acontecessem com eles, mas depois que eu terminei o livro, eu não pensei muito sobre nenhum deles. E o final desse livro parece que foi tirado de um livro do John Green. Eu dei 3,5 estrelas. O quarto livro que eu li foi Cleopatra and Frankenstein, da Coco Mellors. Esse livro é sobre a Cleo, de 24 anos. Ela é uma imigrante britânica morando nos Estados Unidos e durante a sua estada lá, ela conhece o Frank. E ele tem 20 anos acima dela e eles se conhecem uma noite, eles começam a flertar, eles gostam do outro, eles começam a sair. E poucos meses depois, eles decidem se casar para ela poder ficar no país. E a gente vai seguindo os dois e pessoas ao redor deles, lidando com as consequências desse casamento. Esse livro me deu o que pessoas normais não me deu, que foi tempo com os personagens. Eu tive tempo de conhecer eles e entender como eles funcionam. Cada perspectiva é bem diferente e foi muito bem escrita. Até quando algum personagem faz algo que você não consegue entender por que ele fez aquilo, você ainda consegue entender que é algo que ele faria. Então, nada parece fora do lugar. Essa foi uma das melhores leituras que eu fiz no mês. Foi um bom romance contemporâneo, um dos melhores que eu li. Ainda não tem traduzido para o Brasil. Eu li ele em e-book em inglês. Mas se você quiser ler ele em inglês, eu achei a escrita dele bem fácil de seguir. Eu dei 4,5 estrelas.
O quinto livro que eu li foi Crying in H. Mart, da Michelle Zauner. Esse livro é um memoir e nele a Michelle conta a história de como foi perder a mãe dela pro câncer alguns anos atrás. Eu gostei muito desse livro, eu achei que foi muito bonito. Foi bem difícil de ler ele por 2 motivos. O primeiro motivo é porque eu li ele em inglês e, diferente de Cleopatra e Frankenstein, eu não consegui seguir o nível de inglês desse livro. E também porque a Michelle usa várias palavras em coreano durante a escrita. E toda vez que ela mudava do inglês pro coreano, foi muito repentino pra mim e eu fiquei muito confusa. O segundo motivo é porque o tema que o livro se trata bateu muito forte pra mim e bateu muito perto da minha vida. Então, toda vez que ela falava como foi difícil pra ela ver a mãe dela sofrendo com câncer, como foi perder a mãe dela e como ela teve que lidar com isso, eu senti na pele. Então, foi muito difícil. Então, a cada capítulo eu tava chorando. Eu dei 4 estrelas em geral. Tem um filme que tá entrando em produção agora. A Michelle escreveu o roteiro, o que eu tô vendo isso como um bom sinal, porque quando um autor se envolve assim na produção do filme, geralmente quer dizer que pelo menos algumas coisas vão dar certo. Então, eu não posso esperar pra ver o filme. Eu acho que vai ser muito bom. O sexto e último livro que eu li em junho não foi planejado. Eu terminei de ler a minha TBR no dia 23 e eu fiquei, eu tenho tempo, então eu vou colocar mais um. Eu li 7 Days in June, da Tia Williams. Esse livro é sobre 2 autores que se conheceram na adolescência e passaram 7 dias juntos, e 20 anos depois eles se reencontram e passam mais 7 dias juntos tentando entender o que aconteceu no passado e reconciliar certos sentimentos e esclarecer mal-entendidos. Eu não esperava nada desse livro, eu peguei esse livro para ler puramente pelo nome. É claro que eu vou ler um livro que tem a palavra junho no mês de junho. Não faria sentido para eu ler esse livro em qualquer outro mês. Eu gostei bastante desse livro, é bem diferente dos romances que eu estou acostumada a ler. Eu achei que na maior parte do tempo o comportamento dos personagens fez bastante sentido. Se você estiver procurando um romance contemporâneo adulto com personagens principais negros, eu acho que essa é uma boa opção. Tem uma boa representatividade de doença crônica, mas é importante saber que tem vários gatilhos nesse livro, como alcoolismo, automutilação, drogas e algumas outras coisas. Então, se você quiser ler, eu diria procura a lista inteira primeiro. Eu gostei muito desse livro. O meu único problema com ele foi o famigerado conflito de terceiro ato. Eu odeio o conflito de terceiro ato. Eu acho muito melhor construir conflito ao todo do livro e ir consertando enquanto a narrativa flui, do que só atacar um grande problema no final e tentar consertar de última hora. Eu sei que um livro de romance é praticamente exigência ter um conflito de terceiro ato, mas eu pessoalmente não gosto e eu acho que tira um pouco da história, sabe? Porque esses personagens estão há 200 páginas juntos e do nada tem um conflito e eles ficam 10 páginas com raiva um do outro só pra ficarem juntos de volta no final, sabe? Eu achei que nessa parte foi a única que os personagens agiram de forma estranha e que não funcionou com o que já estava posto. Pra mim não fez sentido. Isso não sendo dito, eu gostei como o conflito foi resolvido. A autora deu várias páginas de resolução, então não foi um final tão corrido assim, apesar de eu ter achado que teria sido melhor se as coisas tivessem acontecido ao longo da história e não só naquelas últimas 50 páginas. Eu acho que esse livro fica em 3 ou 3,5 estrelas, eu ainda não decidi. E é isso, acabou o vídeo, tá? O carro do ovo passando e esse é um ótimo jeito de terminar. Se inscreve no canal se você quiser, dá um like se você gostou e vai estar meus links na descrição, caso você queira me seguir em mais alguma coisa. Tchau!